Qual da O demanda? setor aéreo no mundo inteiro estava uma demanda muito grande de aeronaves, né? Um crescimento muito, até extraordinário, né? E você faz uma encomenda do avião hoje para as grandes empresas, ou seja, Boeing, ou Airbus, ou Embraer, é para uma entrega de 3 a 4, 5 anos. Então, quando a Gol comprou a Varig estava operando as linhas europeias com aviões velhos, como MD-11, Boeing 767, etc. São aviões altamente deficitários. E ela não conseguiu aviões novos para operar essas linhas. Essa é a razão porque ela saiu da Europa provisoriamente. Até que as novas encomendas cheguem, eles possam fazer esses voos de longo curso. Agora, pensando por um outro ângulo, doutor Vitor, o mesmo tema. Se nós analisarmos a partir de uma nova presença, ou de maior presença de empresas brasileiras operando nos países da América do Sul, isso é um fato, né? Há investimentos da Odebrecht, tanto no Equador, quanto na Venezuela, quanto na Argentina, há a presença da Petrobras e da Embrapa na Argentina, na Venezuela, há construções brasileiras na Bolívia, no Peru, a carreteira, o oceano, caminho bioceânico, né, que está sendo feito, a estrada bioceânica, corredor. Isso não significa a demanda que pode vir a ser criada, ou já estaria sendo criada, que justificasse uma maior presença desse tráfego aéreo para esses países? É possível, Beto, mas se essa demanda vier a acontecer, ela certamente será atendida pelas próprias empresas privadas, né? O que eu acho relevante aí nesse aspecto da integração latino-americana é lembrar que existe um tratado internacional entre os países do continente, que é o Acordo de Fortaleza, né? Esse acordo procura facilitar as ligações aéreas entre todos os países do continente sul-americano. Infelizmente, ele não tem surtido os efeitos que se pretendeu naquele momento. Mas, a meu ver, ele deveria ser revisto com todo cuidado, no sentido de integrar mais o continente, eventualmente permitindo que empresas de um país voassem para outro, e vice-versa, facilitando, caminhando aos poucos para um mercado comum, possivelmente, aéreo no continente, né? Acho que seria muito saudável para todos os habitantes do continente, facilitaria essa integração tão desejada, né, tanto econômica quanto humana, né? Porque o transporte aéreo não é só de negócios, transporte de turismo, transporte de pessoas, né? Quer dizer, eu acredito que uma das medidas mais integradoras que poderia haver no continente seria justamente essa liberalização do transporte aéreo, a constituição do mercado. É exemplo do que aconteceu na Europa, que hoje em dia é um mercado comum, né? É um mercado único praticamente. Mas a Unasul não caminharia exatamente para essa direção? Não está apontando nessa direção? Na verdade, quer dizer, o transporte aéreo, ele em geral é negociado em separado dos demais temas em todas as negociações multilaterais, né? No caso do nosso continente, existe esse acordo de Fortaleza que está em vigor, né? E que bastaria uma revisão, uma renegociação desse acordo para eventualmente avançar ainda mais. Agora, o que vem a ser, doutor Molo, a política de céus abertos pretendida por algumas empresas e com vasta capacidade, empresas internacionais de grande porte, de operar em outros países? No caso brasileiro, o que isso pode acarretar? Essa expressão céus abertos ficou muito comum durante a crise, né, que se denominou de apagão aéreo. Então apareceram vários especialistas no setor aéreo, todo mundo falando de céus abertos, céus abertos. O conceito de céus abertos pressupõe várias fases, né? Você tem a primeira, a nona liberdade. Então, vai desde um mercado absolutamente fechado até a cabotagem, né? O que a ANAC está fazendo hoje, talvez seja a intenção da sua pergunta, é o problema da discussão da liberdade tarifária. Então, nós temos acordos bilaterais em que, além de se fixar o número de frequência, de oferta de assentos, etc., existe um valor mínimo que uma empresa pode cobrar dos voos a partir do Brasil. Essa é uma proteção que eu chamo até tênue do setor, tá?
Por quê? Porque as empresas aéreas brasileiras não têm condições de concorrer com as empresas americanas e europeias. Certo. Muito simples, basta pegar os números de cada uma delas. A TAM hoje, vamos falar da TAM porque é a única que hoje faz voos de longa duração, longo curso. A TAM hoje, em número em frota de aeronaves e destinos, está em 26º lugar no mundo. Em receita, também está em 26º lugar. Então, é impossível que ela concorra com empresas do porte, por exemplo, da American Airlines e do Air France. A TAM, por exemplo, hoje deve fechar o ano com uma frota de 130 aviões. Só a American Airlines tem 860. O mercado brasileiro representa, por exemplo, a American Airlines, 3% do faturamento. Então, não significa quase nada. Esse mercado de aviação dentro da América Latina corresponde a 1,4% de todo o mercado de transporte aéreo do mundo. Então, é um mercado muito pequeno. Pô. É um mercado que não permite que se criem empresas de grande musculatura. Você tem hoje, na América Latina, 3 grandes empresas. São a Gol, a TAM e a LAN Chile. A Aerolíneas Argentina, no governo Menem, foi privatizada para um grupo espanhol que pouco se interessou em investir. E nós vemos agora o que aconteceu com o setor aéreo argentino, né? Está absolutamente falida a empresa. A empresa foi renacionalizada. Foi renacionalizada porque não houve investimento. Tá? Porque ainda... O mesmo aconteceu com a Viasa, parece, na Venezuela. Na Venezuela. Talvez lá seja um pouco mais ideológica, né? Na Argentina foi mais a necessidade mesmo, porque o investidor estrangeiro deixou a empresa acabar. Então, esse mercado da América Latina, enquanto houver uma concorrência entre as nossas empresas e as empresas da América Latina, tudo bem, porque são empresas do mesmo porte. Então, se você puser a concorrência TAM, Gol, LAN Chile, Aerolíneas, são empresas do mesmo tamanho. Não se pode comparar uma concorrência com empresas europeias e americanas. É bem diferente. É bem diferente. Então, hoje, por exemplo, se você pegar Europa, a TAM faz uma ligação Brasil com Londres, é ela e a British. Paris é ela e a Air France. Milão, ela, a TAM e a Alitalia, e Frankfurt, Lufthansa e TAM. Se houver uma liberdade tarifária, como as empresas estrangeiras, como são muito mais fortes, maiores, têm maior disponibilidade de avião, maior disponibilidade de crédito, custos extremamente menores em relação aos nossos, o que pode haver num primeiro momento, o usuário ficar muito satisfeito porque os preços caem. E, num segundo momento, a empresa brasileira ser eliminada do mercado internacional porque não consegue concorrer. Então, nós vamos depender das nossas ligações, por exemplo, para Londres, e única e exclusivamente da British. Para a França, única e exclusivamente da Air France. E assim por diante. É o caso de se perguntar se é a sociedade que é isso. Nós vamos ter empresas aéreas que só têm voos dentro do país ou dentro da América Latina. E vão acabar tendo que deixar o mercado internacional, porque não vão aguentar essa pressão. Então, aí fala assim, como foi criticado por um diretor da ANAC, as empresas são protegidas em termo. Então, nós temos costumado dar o exemplo, você compra um Honda Civic produzido nos Estados Unidos por $12 mil. Aqui no Brasil custa R$70 mil. Aí eu lhe pergunto, por que eu não posso comprar um Honda Civic nos Estados Unidos e trazer para cá sem imposto? Porque o governo brasileiro protege a indústria automobilística, né? Coloca 100% ou mais de imposto. Um Mercedes-Benz que você compra aqui no Brasil por 150 mil custa $30 mil nos Estados Unidos. Um computador que você compra nos Estados Unidos por 700, 800 dólares custa, se você for trazer para cá, a carga de tributário, imposto de exportação é muito alta. Então, como em qualquer país do mundo, existem setores da economia que são protegidos. Concorda? Então, da mesma maneira que se protege a indústria automobilística, por que não criar algum tipo de proteção para o setor aéreo, que é uma indústria também? Né? Indutora de geração de emprego, indutora de criação de empregos importantíssima. Poucas pessoas sabem, mas o setor aéreo hoje tem o mesmo tamanho no PIB brasileiro que a indústria automobilística. E a qualidade de emprego é muito melhor, porque são empregos mais sofisticados, a melhor formação, etc., mais bem remunerado. Então, nesse momento que você abre o mercado
para uma disputa direta entre empresas brasileiras e empresas europeias e americanas, não tenha dúvida, em poucos anos as empresas brasileiras estarão fora. Essa, inclusive, é a posição do Sindicato dos Aeronautas. Eles se manifestaram contra e se colocam contra também porque eles alegam que isso vai causar desemprego no Brasil. Nesse caso, há uma identidade de Há uma posições identidade com de posição entre o empresas. sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. Mas se nós tivéssemos que pensar também numa outra reivindicação, que é aquela para que as empresas estrangeiras tenham livre possibilidade de ação, de operação no mercado interno, como em alguns outros países argumentam haveria. Isso é uma discussão real? Que desdobramento isso pode trazer? Olha, existem propostas também nesse sentido, né? O Dr. Márcio estava falando das liberdades do ar, é o jargão do setor para esses vários graus de liberalização, né? A chamada nona liberdade é o que a gente chama de cabotagem, quer dizer, a empresa de um país podendo operar o mercado doméstico de outro país, né? Nós temos um projeto de lei aqui no Senado que vai nesse sentido, muito embora, vamos dizer, ele abriria a possibilidade do governo brasileiro negociar isso, né, com outros países, eventualmente em troca de um grau de reciprocidade, alguma coisa assim. Não é alguma coisa que teria efeito imediato, né? Existem outras propostas, vamos dizer, mais intermediárias, com relação aos voos internacionais que fazem escala interna dentro do país, né? Por exemplo, nós temos ligação de São Paulo com a Argentina, com Buenos Aires, com escala em Porto Alegre, né? Então, uma empresa brasileira, nesse trajeto, ela pode pegar passageiro entre São Paulo, deixar em Porto Alegre, ou em Brasília, Porto Alegre, é um voo doméstico. Certo. Embora, vamos dizer, o conjunto dele é internacional, né? Mas a empresa argentina não pode fazer esse trecho brasileiro. Ou seja, se ela deixar passageiros em Porto Alegre, ela vai voar vazia, aqueles assentos vão vazios para São Paulo ou para Brasília. Ela não pode pegar passageiro aí, usando essa capacidade ociosa, né? O mesmo se aplica a uma aeronave que venha dos Estados Unidos, tem uma escala em Manaus e depois segue para o sul do país. Ela é proibida de pegar passageiros em Manaus e levar para o sul do país, né? Ela tem que voar vazia nesse trecho, se for grande o número de passageiros que desçam ali. Ou o Nordeste, enfim. Então, existem também propostas de que esse tipo de situação haja uma liberalização, né? Sempre Você em troca... vê como a viabilidade de aprovação dessa proposta? Sempre, a Constituição brasileira exige a reciprocidade nessas negociações. Tudo que for dado por empresa aérea estrangeira no Brasil tem que ser dado em troca para empresas brasileiras naquele outro país, né, no exterior. Então, eu acho que é possível, né? Mas, vamos dizer, não são propostas ainda muito com grande apoio, né? Agora, o que está realmente em discussão, como o Dr. Márcio já abordou, exclusivamente no transporte internacional, isso que é bom que o telespectador tenha claro, quer dizer, o que a ANAC está discutindo é permitir que haja uma maior liberdade tarifária no transporte internacional. Não afetaria em nada o transporte doméstico, né? Que existe uma tabela internacional de preços, né, que é negociada entre as empresas aéreas na sua associação internacional, que é a IATA. Certo. Elas negociam ali uma tabela de preços para todos os destinos de um país para outro do mundo, né? E o governo brasileiro incorporou essa tabela e permitiu um certo grau de descontos em cima da tabela para os voos que saem do Brasil. Agora a agência está propondo aumentar esse grau de desconto e daqui a um ano liberar isso aí para qualquer grau de desconto. Quer dizer, não haveria mais essa tabela, né? Agora, eu acho que é importante... esse assunto é muito complicado, porque, por exemplo, vamos começar pela tabela. A base de tudo é a tabela, né? Não existe uma fundamentação desses preços dessa tabela. Por exemplo, a tabela diz que voo para os Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos, é de $700, mais ou menos. Voo para o México é de $850. Por quê? Por que o voo para os Estados Unidos é mais barato que o voo para o México? Ninguém sabe explicar. Foi aprovado lá e essa é a tabela vigente, né? Um voo Brasil-Estados Unidos é $700. Isso inclui Manaus, Miami
ou Porto Alegre, Alasca. Entende? Quer dizer, não tem a ver com a quilometragem real, a verdadeira distância entre os pontos de origem e destino dos países. Então, é uma tabela muito, vamos dizer, vaga, muito arbitrária, eu Os diria. critérios. Né? Muito arbitrária. Né? Quer dizer, eu diria que, no longo prazo, a ampliação da liberdade econômica também nessa área internacional é uma tendência mundial e que deve se verificar no Brasil também. Né? Agora, se nós tivéssemos que observar exclusivamente aquilo que foi chamado aqui de cabotagem, né? O exemplo do que aconteceu com a navegação de cabotagem no Brasil não seria uma advertência, um alerta para eventual transposição do modelo para o setor aeroviário? O exemplo foi bom. No governo Fernando Henrique foi aberta a cabotagem na Marinha Mercante. Resultado é que hoje nós não temos mais Marinha Mercante. Nem o frete baixou por causa disso. É necessário que se diga que essa cabotagem, ou esse excesso de liberdade no tráfego aéreo, não encontra paralelo em países como o próprio Estados Unidos e a Comunidade Europeia. Nem mesmo, por exemplo, no Japão. No Japão existe essa tabela de preços mínimos. Inclusive, eu tenho aqui a notícia comigo de que essa tabela, o governo japonês aumentou o valor dos voos originários que têm origem no Japão para uma forma de proteção da Japan Airlines, que é N vezes maior que nossas empresas. O governo chinês, que também tem esse tipo de proteção, acaba investindo quase 2 bilhões de dólares nas suas empresas. Existe sempre, e preciso que se esclareça, existe sempre uma forma de proteção das empresas aéreas, seja onde for. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem 2 programas que são a forma de subsídio. Um chama CRAFT, é um programa militar. As empresas aéreas dedicam um percentual das suas frotas para o uso militar. Então, são reservas das Forças Armadas Americanas. Esse avião, o lease desse avião é subsidiado pelo governo americano e quando ele empresta, vamos dizer assim, o avião para o governo americano fazer transporte de tropa, Afeganistão, Iraque, etc., cada voo desse sai por $350 mil. Um outro programa, que é um subsídio indireto também, nos Estados Unidos, é um programa chamado Fly America, que quer dizer que, em suma, que significa o seguinte: qualquer pessoa que voe com dinheiro do governo americano tem que voar na empresa americana. Tá? Isso chama subsídio indireto. Se você for para a Europa, você tem empresas privadas, é óbvio, e você tem empresas estatais. Tem países da Europa que não abriram mão das suas empresas. Air France. Como a Air France, por exemplo. Se você pegar o caso do Swissair, quando ela quebrou, quem assumiu a Swissair, criou a nova Swissair, foi o governo federal com os cantões. Tá? Nacionalizou. Se você pegar, por exemplo, os fatos recentes, Guerra do Iraque, na década de 90, a primeira guerra do Iraque, foi uma grande crise na aviação aérea. O governo americano e os governos europeus deram dinheiro para as empresas de seus países. E o governo brasileiro não fez coisa nenhuma. 11 de setembro foi outra grande crise. Também as empresas europeias tiveram ajuda e o governo Bush dado $20 bilhões às empresas americanas para passar naquele momento, além de ter dado a garantia do Tesouro Nacional em empréstimos. Se isso não chama subsídio, eu não sei como é que chama. E as empresas brasileiras não tiveram absolutamente nenhuma ajuda. Enfrentaram a turbulência absolutamente sozinhas, por isso que algumas quebraram. Né? Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Até estouramos um pouquinho. Eu queria agradecer a presença aqui do Dr. José Márcio Molo, presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, e também o Dr. Vitor Carvalho Pinto, que é consultor legislativo do Senado Federal, especializado em transporte e desenvolvimento urbano. Muito obrigado a ambos pela presença, pelos esclarecimentos. E muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Esperamos que tenham tido mais informações para compreender ainda mais esse setor. Nem sempre um setor que seja conhecido, né, com muita
com muita facilidade pelo público em geral. Aliás, porque ainda não há, né, o grande público não tem acesso ainda praticamente ao transporte aéreo brasileiro. Mas muito obrigado pela sua audiência. Se quiserem nos mandar aí sugestões, dicas aqui para o nosso programa, na sua tela está uma forma de fazê-lo. entrevistas@senado.gov.br. Obrigado mesmo. Até o próximo Cidadania. Tchau.